Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, cujo primeiro ponto é a audição dos subscritores da petição número 273/13, solicitam a desvinculação de Portugal do Tratado e protocolos modificativos ao Acordo Ortográfico de 1990 e a revogação da Resolução do Conselho de Ministros número 8/2011. Temos connosco, a quem saúdo e dou as boas-vindas à Assembleia da República, o mestre Ivo Miguel Barroso e o Dr. Artur Magalhães Mateus. Os tempos de que dispomos para esta audição são conhecidos, ou seja, dispõem de 10 minutos iniciais para apresentar os vossos pontos de vista, depois haverá 3 minutos para serem usados por cada grupo parlamentar e, no final, dispõem também de 10 minutos para respostas aos senhores deputados e às senhoras deputadas e para as conclusões. A senhora deputada Ana Mesquita pediu a palavra. Faça Sim, favor. Senhora Presidente, muito obrigada. Era para fazer um ponto prévio ainda à reunião relativamente à ordem de trabalhos e queria colocá-lo já porque de facto implica com disponibilidade prática e tinha a ver com a marcação do ponto 6 para a parte da tarde. Eu queria apelar a todos os grupos parlamentares no sentido de ser possível discuti-lo ainda de manhã, porque eu da parte da tarde tenho uma apresentação de um relatório às 14h30 e depois é a audição regimental do Sr. Ministro da Educação e, portanto, apelava a que pudéssemos ainda puxar para a parte da manhã esse ponto e pronto, era esse o pedido que queria fazer ainda antes, portanto, começarmos na ordem do dia. Muito bem, fica registado o seu pedido, veremos em função também do desenvolvimento dos trabalhos e das disponibilidades, mas fica já esse alerta. Assim sendo, quem é que eu... Então, 10 minutos tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, com saudações particulares para a minha colega de curso, a doutora Sada Madruga da Costa, e aos senhores deputados com quem tenho tido mais contacto. A petição, que é um texto conciso e curto para a complexidade da matéria, espero que tenha sido lida, se não, convido os senhores deputados a ler. A exposição deverá ser lida em conjunto com os anexos distribuídos, ou então no vosso computador, por percalço as passagens não ficaram assinaladas a vermelho, pelo que podem visualizar as páginas no computador. Em 1986, o projeto UAO 86 foi discutido e chumbado pela opinião pública de Portugal e do Brasil. Portanto, diferentemente, a história do Acordo Ortográfico de 1990 é um monumento de ignomínia, de ocultação de dados que deveriam ter sido tornados públicos. Remeto para o texto sobre a história constitucional do AO 90. O anteprojeto 1988 e o AO 90 tiveram 2 pareceres negativos por parte da Comissão Nacional da Língua Portuguesa, relatada pelo professor Oscar Lopes, e um parecer negativo da Direção-Geral da Educação. Em 2005 houve 25 pareceres negativos. Ao todo, em 20 anos, 1988 até 2008, o AO 90 obteve apenas sublinho um único parecer pseudocientífico positivo a favor do AO 90, elaborado pelo próprio autor material do mesmo, Malaca Casteleiro, e com erros português. Nunca houve discussão pública sobre o AO 90, basta relembrar que o texto foi negociado às escondidas, assinado em dezembro de 1990, sem que o respectivo texto fosse conhecido à opinião pública. Dividirei a exposição em 3 partes, a parte jurídica, a parte técnico-linguística e o futuro. Uma reforma ortográfica hard law é inconstitucional face à Constituição, designadamente por contrariar direitos fundamentais, em particular a garantia do emblemático artigo 43, número 2 da Constituição. O Estado não pode programar a cultura e a educação segundo quaisquer diretrizes estéticas, o caso da ortografia, políticas ou lógicas, que é o caso da UAO 90, cujos defensores esgrimem argumentos não comprovados cientificamente.
Mário Sotomayor Cardia, deputado constituinte, com papel importante no verão quente, Ministro da Cultura nos 2 primeiros governos constitucionais, demonstrou isso e por isso votou contra o OO 90 em 1991. Recomendo a leitura da discussão sobre o OO 90 nesta casa, em 1991, portanto está nas páginas 7 a 9. Um deputado rasgou o OO 90 em reunião plenária, ver página 34. É verdade que o Estado, que a Constituição faz com que o Estado tenha uma política da língua, no sentido da sua expansão e internacionalização, porém, essa política da língua, entre aspas, não pode incluir a possibilidade de empreender reformas ortográficas hard law, ou seja, impositivas, apenas são permitidas reformas soft law. A língua, a ortografia, é predominantemente costumeira. Há uma reserva do costume quanto à língua escrita, o que abrange a ortografia nacional de um povo e de uma nação. Uma coisa é a absorção e incorporação de modificações que se vão verificando, outra bem diferente é a sua imposição por decreto. Uma língua não se muda por decreto, pois a ortografia não é propriedade do poder político ou dos atores políticos. O OO 90 inicialmente obedecia à regra da unanimidade por imposição expressa, era o correto. O segundo protocolo modificativo de 2004 veio reduzir o número de ratificações para apenas 3 Estados. Com este golpe diplomático alterou a filosofia e limites materiais do tratado inicial, acordo ortográfico da língua portuguesa, isto é, para todos, ver páginas 9 a 10. No limite, se houvesse ratificação por parte de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e em Guiné-Bissau, o OO 90 estaria em vigor para esses Estados, mas não para os outros, o que é evidentemente absurdo. Angola e Moçambique não ratificaram, nem irão ratificar o tratado. Veja-se o parecer demolidor do Estado angolano, arrasando base a base, arrasa todas as bases do acordo ortográfico, excepto a última, relativa aos nomes. Portanto, este texto sucinto é um atestado de incompetência do OO 90 e consta das páginas, o resumo das páginas 30 a 32. Soube-se por via da resposta do Ministério dos Negócios Estrangeiros a esta petição, que também a Guiné-Bissau e Moçambique ratificaram, internamente em 2009, mas entre 2009 e 2017 não concluíram o processo de ratificação. Ficam apenas 4 Estados, onde está a lusofonia no meio disto tudo. Sendo assim, como podem os Estados que não são parte no tratado participar na elaboração do vocabulário ortográfico comum? É evidentemente ilegal. Assim como é ilegal a forma como o vocabulário ortográfico comum está a ser elaborado, a soma de vocabulários ortográficos nacionais, os quais podem divergir entre si. Não pode ser, uma vez que contraria o espírito do tratado. Muito menos poderia o VOC alterar as bases do tratado do OO 90, por exemplo, escolhendo entre facultatividades, o VOC é inferior hierarquicamente ao OO 90. A resolução do Conselho de Ministros, número 8/2011, é claramente inconstitucional. Este é o segundo pedido da petição. Esperamos que esta Câmara declare que os seus efeitos sejam destruídos retroativamente. Segunda parte, aspectos técnico-linguísticos. Existe uma questão prévia. Desde os anos 70 está comprovado que a oralidade não precede a escrituralidade. São antes 2 vias autónomas. Alude-se a diassistema linguístico e remeto para as obras da especialidade de professor Fernando Balba Batista. A parte esquerda do nosso cérebro ocupa-se da escrituralidade, a parte direita da oralidade. A escrita tem que ver com os olhos, com a óptica e com as mãos. A oralidade tem que ver com o aparelho fonador, portanto, de expressão. Dentro da escrituralidade há que distinguir o léxico, a sintaxe, a morfossintaxe, a semântica e a ortografia. É só esta última que está em causa. O Estado regular uma parte, uma pequena parte, embora muito importante, da língua escrita, a ortografia e nada mais. Portanto, nunca haverá qualquer unificação da língua, muito menos da língua falada, uma língua comum. O que interessa para a ortografia é o número de escreventes, não o número de falantes. Recorde-se a esse respeito
este respeito que Angola e Moçambique têm cada um cerca de 20 línguas nacionais. Cabo Verde acabou de eleger o crioulo como primeira língua no sistema de ensino, relegando o português para língua estrangeira. A Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe têm os seus crioulos que são predominantes em relação ao português. Timor-Leste tem como língua oficial o TET 1. Esta é a realidade. Quanto ao Brasil, tem de facto milhões de falantes, mas não escreventes, como irei demonstrar. Em suma, não basta contar os milhões, é preciso ter em conta o quadro geral de elevada iliteracia e, no caso dos países africanos e de Timor, se sabem escrever ou se quer falar português. A lusografia é uma miragem. Portugal teve até ao ano 90 7 reformas ortográficas, 1911, 1920, Acordo 31, 1940, 43, 44, 1945 e 1973. 6 destas 7 reformas foram feitas em ditadura. É dos países do mundo que mais reformas ortográficas teve. Já chega, já basta. Não há necessidade de qualquer 8ª reforma ortográfica, nem sequer 9ª, que para além de inconstitucional seria prejudicial. Aliás, trata-se de uma posição ideológica, não científica. Passados 50 anos não se vê qualquer necessidade de aproximar ou sequer unificar ou pseudo-unificar as duas ortografias do português europeu e do português do Brasil. O inglês tem 18 variantes, o castelhano 15, o francês 11 e não deixam de ser línguas pujantes a nível internacional. O AO90 é a pior das reformas ortográficas que foram feitas, assenta em pressupostos científicos desatualizados, consagrando o critério da pronúncia, entre aspas, misturado com o critério etimológico, ao manter o H, por exemplo, e o critério dos usos. Explico. Em 1943, o Brasil emitiu unilateralmente um formulário ortográfico através da Academia Brasileira de Letras, assente no científico critério da pronúncia, que aí cortou-se com a etimologia escrevendo ato sem C e fato sem C, e o que tem graves consequências, deslaçar a família de palavras, e está em contracorrente com as raízes etimológicas greco-latinas. Neste sentido, o professor Oscar Lopes referiu a adopção da atual ortografia brasileira mantém os brasileiros alfabetizados mais distantes das culturas estrangeiras, que em muitos títulos mais importam aos lusoscreventes, as culturas de expressão inglesa, castelhana, francesa e alemã. O segundo problema mais grave e divisionista da ortografia brasileira é que o formulário ortográfico de 1943 consagra expressamente as duplas grafias de um mesmo lema, ou seja, entrada de dicionário. Conforme está escrito na página 12, se há consoante que facultativamente se profira, portanto, deve-se registar as duas. Leio o número 18, que é elucidativo e chocante. Peço que conclua, aspecto e aspecto, característica e característico, circunspecto e circunspeto, conectivo e conectivo, contacto e contato, corrupção e corrupção, dactilografia e datilografia, espectro e espectro, excepcional. Termine, se faz favor. E excepcional, expectativa e expectativa, infecção e infecção, optimismo e otimismo, respectivo e respectivo, secção e seção, sinóptico e sinótico, sucção e sucção, suntuoso e suntuoso com N, tacto e tato, etc. Numa palavra... Muito obrigada. Somente. Peço-lhe que termine, que já tem 1 minuto a mais. Muito bem, as facultatividades destroem o conceito normativo da ortografia. Vejam, por favor, o que está no... e torna qualquer aproximação ortográfica com o Brasil bastante difícil. Aliás, impossível. Facultatividades que ainda que têm a agravante de inventar palavras. Designadamente temos aqui o programa o eleitoral do Partido Socialista 2015 e esta imagem é elucidativa do caos ortográfico Muito obrigada. Já percebemos qual é a posição dos funcionários. Leram certamente todos os deputados e deputadas leram a petição, já fez a sua exposição inicial. E, portanto, vamos agora passar então às posições por parte dos partidos, às intervenções por parte
dos grupos parlamentares, e para começar tem a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barros, do PSD. Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento senhoras e senhores deputados, cumprimento os representantes dos peticionários, nomeadamente o Sr. Dr. Ivo Miguel Barroso, o Sr. Dr. Artur Magalhães Mateus. Eu penso que a exposição foi clara, o texto da petição e os regramentos apresentados são claros e, portanto, também é claro aquilo que está em causa com a petição, com esta petição. Peticiona-se a desvinculação da República Portuguesa do Tratado do Acordo Ortográfico, bem como do primeiro e segundo protocolos modificativos, e ainda a revogação imediata da resolução do Conselho de Ministros número 8 de 2011, que, nos termos do texto da petição, é considerada inconstitucional. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para colocar uma questão sobre exatamente a ratificação do tratado, mas não tanto sobre os aspectos de ordem jurídica que eventualmente, enfim, admito que possam ainda vir a ser tratados também ao longo desta sessão, até porque o Sr. Dr. Artur Magalhães Mateus é um jurista e eventualmente poderá vir a colocar essa questão. Mas, de facto, quando se fala a este nível, atemos geralmente os aspectos de ordem jurídica, sobre, enfim, estar ou não estar em vigor de facto, e a questão que eu queria colocar e aproveitar para vos ouvir neste momento é sobre, enfim, o entendimento do significado e das implicações de ordem prática que, a vosso ver, resultam deste facto, do facto de apenas um número reduzido de países terem ratificado o acordo ortográfico. Enfim, significará que ou não têm condições os países que não ratificaram o acordo para a sua aplicação, ou não terão vontade de o aplicar. E a questão que eu colocaria e eu gostaria de vos ouvir era sobre o significado e as implicações desse facto. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Leão, do PS. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Uma saudação inicial aos representantes dos peticionários que aqui se encontram connosco. Uma nota também, ouvimos com atenção parte do vosso argumentário, lemos também naturalmente o corpo da petição. São argumentos que trazem com bastante determinação, com naturalmente o sentimento de quem está, no fundo, de quem já fez amplos debates e uma ampla reflexão sobre a matéria e sobre os argumentos que querem esgrimir em várias ordens, tendo em conta o desacordo que apresentam face à implementação do acordo ortográfico e tendo em conta os objetivos que preconizam com os vários caminhos apontados na vossa petição, que vão todos no sentido de revogação do acordo e anulação de neste momento, de todas toda a realidade que já foi construída após a entrada em vigor e implementação do acordo aqui em Portugal. E nós naturalmente respeitamos, mas como compreendem, grande parte desses argumentos estão em desacordo e vão no sentido contrário daqueles que são os pressupostos que o Partido Socialista tem também valorizado quando trata a matéria de acordo ortográfico. Os senhores, acabam por se referir um pouco, consideram que não é necessário, que não é possível sequer um esforço para a unificação ou uma tentativa de unificação da língua portuguesa. Apresentaram aqui alguns argumentos nesse sentido, mas nós aqui voltávamos a insistir neste longo debate público que tem existido em torno do acordo ortográfico. A língua portuguesa é a quinta língua mais falada no mundo. Nós temos hoje um património de futuro a defender juntamente com outros países da CPLP. Temos uma posição internacional a defender, temos um valor económico ligado naturalmente à língua, um valor cultural que também não se perde, creio eu, criando um normativo como é o acordo ortográfico de 1990, mas no fundo, enfim, nós acreditamos que a língua não perde
perde de todo a sua identidade, mas eu gostava de perguntar aos peticionários que defendem a revogação deste tratado internacional se não veem vantagens num esforço de unificação da ortografia nestes países lusófonos de 4 continentes, que têm hoje relações históricas que são fundamentadas pelo nosso passado comum, pela nossa ligação absolutamente inegável, mas onde também temos um património vivo para defender a nível de futuro da língua portuguesa no mundo. Eu podia dar aqui também uma perspectiva daquela que tem sido a posição do Partido Socialista sobre esta questão, mas ela também é subejamente conhecida e por isso dou por terminada a minha intervenção, dizendo que infelizmente não temos muito pontos de contacto com a argumentação que os senhores aqui nos trazem hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar naturalmente os peticionários, em particular o Mestre Ivo Miguel Barroso, o Dr. Artur Magalhães Mateus. Certamente que estas iniciativas são sempre, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, extraordinariamente importantes, porque lançam um debate igualmente importante sobre matérias em relação às quais não podemos aliar-nos. Eu ouvi com muita atenção a exposição feita, percebo a argumentação e conheço naturalmente a petição. Queria, no entanto, colocar 2 ou 3 questões para melhor esclarecimento daquilo que agora acaba de ser exposto. Uma primeira questão refere-se à ordem jurídica, digamos assim, e é aquilo que diz respeito à tramitação internacional, a todos os acordos e protocolos que, entretanto, foram sendo estabelecidos com diversos países, no sentido de encontrar uma base comum para um acordo ortográfico. E a primeira questão que eu gostaria de lhe colocar é de saber se o facto de haver um histórico que transita desde 1990 até agora, e que é um histórico que obviamente conhece diversos sobressaltos, mas o qual não pode ser ignorado do nosso ponto de vista, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, eu gostava de conhecer a vossa opinião sobre esta matéria, embora no vosso texto seja aparentemente bastante claro quando afirma que o acordo deve ser liminarmente revogado. Em todo caso, eu gostava de chamar a atenção para este aspecto. Um segundo aspecto é saber se, em função desta exposição, é possível, do vosso ponto de vista, pura e simplesmente rasgar o acordo. Pura e simplesmente rasgar o acordo, acabar com ele, atirá-lo para o agachado do lixo. E se isto tem ou não implicações em relação a outros que também assinam o acordo, ainda que saibamos que a sua implementação tem sido difícil, complicada e, em alguns casos, até praticamente impossível. Temos perfeita consciência disso, mas gostávamos de saber das implicações que existem a este respeito. E uma terceira matéria é saber se, de facto, não havia nenhuma dada a posição da língua portuguesa no mundo, como foi dito, é a 5ª língua mais falada, se de facto acham que não vêem nenhuma espécie de vantagem em procurar estabelecer um acordo ortográfico, e é especificamente um acordo ortográfico, é a ortografia que está em causa, não creio que seja exatamente a língua, se não veem nesse sentido uma vantagem comparativa, digamos assim, com a existência de um acordo que, de alguma forma, procure projetar a língua portuguesa no mundo, ainda que saibamos que este acordo, de facto, em alguns aspectos, fica muito aquém daquilo que era previsto. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados e, obviamente, cumprimentar os Srs. Representantes dos peticionários desta petição número 273 e começar por lhes agradecer a exposição que aqui nos deixaram e a clareza dos argumentos que também nos trazem e dizer-lhes que esta é uma matéria muito complexa que vem dividindo linguistas, não tanto a sociedade, porque nos parece
embora seja um dado empírico mais do que um dado científico, nos parece que a população em geral, para além das crianças que agora começaram a aprender a língua, não usa o acordo ortográfico, mas este é um dado empírico, mas já lá vou também. E é uma questão que, enfim, está a ser agora discutida também no âmbito do grupo de trabalho aqui criado e cujas conclusões serão muito úteis para, pelo menos para nós, para o CDS, podermos depois fazer o nosso juízo acerca desta matéria. Nós também temos muitas dúvidas nesta questão. Sabemos que a confusão graça, sabemos que os erros ortográficos multiplicaram porque as pessoas já não sabem bem se escrevem segundo as novas normas ou não, e portanto a confusão de facto instalou-se. O fenómeno da hipercorreção, de que nos falavam há pouco, é de facto um problema. A fonética não corresponde à grafia, ao contrário do que nos era vendido, se quisermos, e de facto não corresponde. E está também a mudar a nossa pronúncia, isso é uma coisa que ou poderá mudar, não está a mudar ainda porque, enfim, não me parece que haja grande implementação, mas poderá mudar a nossa pronúncia. Nós temos toda muita consciência de toda essa sorte de questões e percebemos muito bem a questão. Mas nós entendemos que é preciso analisar esta questão com muita cautela e com muita ponderação, e por isso simplesmente rasgar o acordo pode não ser uma solução. Sabemos que as questões jurídicas que levantam que têm algum sentido, mas que há outras consequências que também devem ser devidamente ponderadas e que nos parece poder não estar a ser neste momento. De resto, dizer que o português é de facto a quinta língua mais falada no mundo e isso é uma questão importante. Não temos a certeza de que seja determinante para que isso se desenvolva, para que o português continue a ser uma língua muito falada, porque o inglês britânico e o inglês dos Estados Unidos também é diferente e não deixou de ser usado e de ser uma língua internacional por isso mesmo, e portanto não temos a certeza de que o acordo ortográfico dê esse aporte todo que é suposto dar, mas é evidente que é uma questão que temos que estudar, que analisar e, sobretudo, que ponderar muito bem relativamente às consequências que pode trazer o rasgar um acordo ortográfico. Nós não temos a certeza de que isso seja, de facto, a solução. De resto, deixar-lhes apenas uma pergunta em 5 segundos. Saber se, quer aqui em Portugal, se têm conhecimento, se quer aqui em Portugal, quer nos outros países que assinaram o acordo, se há uma investigação e um estudo sobre a implementação e a utilização efetiva pelas populações deste novo acordo ortográfico. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP. Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por cumprimentar os representantes dos peticionários aqui presentes, Ivo Miguel Barroso e Artur Magalhães Mateus, e agradecer-lhes a presença e a exposição que realizaram sobre esta matéria e os elementos que sucessivamente têm feito chegar também sobre estas questões que ajudam também aqui a apurar o sentido do que deve ser a análise também desta matéria. Eu tinha algumas questões muito práticas em relação àquilo que aqui nos traz hoje. E uma tem a ver com uma questão que vem aqui sinalizada nos documentos que nos enviaram agora e distribuíram hoje encadernados, que tem a ver com o seguinte: várias entidades nas audições que nós temos feito até ao nível do grupo de trabalho sobre esta matéria nos têm indicado que acham que seria possível, perante os impasses, as dificuldades, os problemas e as insuficiências e contradições que foram diagnosticadas no acordo ortográfico, a possibilidade de haver uma revisão do AO 90. E aqui, neste documento que nos distribuíram, referem especificamente a inexequibilidade da revisão do acordo ortográfico, e eu gostaria que nos pudessem detalhar exatamente porquê e porque é que consideram que isso não pode então acontecer na prática. A outra questão que eu tinha para colocar também tem a ver com uma circunstância muito prática, porque o acordo ortográfico de 1990 prevê a existência apenas de um vocabulário ortográfico comum. Mas, na verdade, é isso que se verifica ou, de
facto, temos aqui logo uma contradição para com o texto inicial do acordo, existindo vários vocabulários ortográficos comuns, na verdade, porque existe depois, cada país terá o seu consoante aquilo que é a sua realidade e, portanto, se não há aqui uma contradição para com o próprio texto original do acordo. Depois, e tendo em conta também algumas audições que nós tivemos a oportunidade de realizar, há uma questão que me parece que devemos ter em grande preocupação, que é, quer no processo inicial, quer no processo atual, quer numa questão de futura, seja ela qual for, como é que qualificam e como é que descrevem e como é que consideram que deve ser o envolvimento dos países africanos e também de Timor-Leste na elaboração de qualquer normativo ou de qualquer discussão ou de qualquer questão relativamente a estas matérias de um acordo ortográfico ou seja lá o que for o caminho que se venha a seguir. Mas se calhar em duas fases. O que é que foi o envolvimento destes países na elaboração do acordo, na aplicação do acordo e como deve ser o relacionamento em termos de futuro na discussão de uma política da língua, se calhar para ser mais correta. Mas também, por exemplo, e vou terminar, tendo em conta um aspecto muito particular, que é, quando falamos do reconhecimento das duplas grafias, elas existem apenas e só com o Brasil. Porque, por exemplo, há uma série de variabilidades que têm sentido nos países africanos, nomeadamente, e Angola é um exemplo muito claro, mas que não têm qualquer tipo de reconhecimento, de facto, depois na elaboração do acordo. E queria perceber se têm essa mesma perspectiva e se também se pudessem também detalhar alguma questão nesta matéria. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra para responder. Muito sucintamente, algumas questões foram afloradas durante a exposição, portanto não vou responder a essas. Ao testar o Word do Windows 2010, ocorre o seguinte fenómeno. O português, Portugal, tem 3 variantes, pré-reforma, pós-reforma e ambas misturadas. O mesmo acontece com o Brasil. Portanto, isto quer dizer, quando havia 2 variantes disponíveis, Portugal e português do Brasil, há agora 6 variantes do português. Em suma, o OO não teve os efeitos exatamente opostos ao que se propunha, não uniu, não unificou, não simplificou, é um fracasso político, linguístico, social, cultural e jurídico e também económico. O valor económico não está comprovado. Há um livro chamado O Valor Económico da Língua Portuguesa, coordenado por Luís Recto, que está grafado com o acordo ortográfico, nem por uma vez refere o acordo ortográfico de 90. Quanto à revisão, uma eventual revisão do tratado não é solução. Eu remeto para as páginas 34 a 36, porque admitindo, sem conceder que pudessem existir reformas ortográficas, redemoraria tempo demais. Tem muitos se's, envolveria um conclave entre as academias, que todos os governos assinassem, que todos os Estados ratificassem e que entrasse em vigor. Portanto, se calhar, nem daqui a 20 anos haveria reforma. Só se houvesse uma grande vontade política, que parece não existir, é que haveria reforma. Portanto, eu remeto para as páginas 34 a 36 e designadamente para a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, para, mesmo que o governo português anuísse, que não anuiu, o Ministro dos Negócios Estrangeiros já disse que não queria uma revisão do tratado, teria que haver uma série de passos que estão aqui referidos na página 35 e, portanto, do ponto de vista jurídico internacional, é de longe mais fácil a desvinculação do tratado do OO 90 do que a sua revisão. Dizer que, portanto, o português é a 5ª língua mais falada do mundo, mas a 6ª língua mais escrita. Cá está a diferença entre oralidade e escrituralidade. Quanto à identidade nacional, obviamente que é posta em causa. Quanto à desvinculação do tratado, rasgar o tratado, de facto, parece a única solução sensata, desde logo porque, como está comprovado por um jurista, portanto, o embaixador Carlos Fernandes,
houve violação por parte do segundo protocolo modificativo dos limites materiais de revisão do tratado. Ou seja, há um OO 90 originário, de 1990, que requeria a unanimidade e um vocabulário ortográfico comum. Agora passa a haver, a partir de 2004 e, portanto, e depois de 2007 e em Portugal desde 2008, um ortográfico, um tratado diferente do original, violando os limites materiais de revisão. Portanto, é muito simples. Nos termos do artigo 54 da Convenção de Viena, existe extinção, de 54 alineais, existe extinção por decorrência automática do Tratado do OO90, modificado essencialmente pelo segundo protocolo modificativo por caducidade. Portanto, e remeto para o artigo 56, portanto, há a possibilidade de retirada quando se o direito de denúncia ou retirada pudesse ser deduzida da natureza do tratado, ou, tendo as partes admitido que é possível negociar o tratado, ou melhor dizendo, praticar o recesso. E, para isso, deve notificar com pelo menos 12 meses de antecedência a sua intenção de proceder à retirada do tratado. Portanto, 56, número 2. Portanto, uma segunda solução alternativa seria a aprovação de uma lei parlamentar que determina a caducidade do segundo protocolo modificativo devido à invalidade deste e dos respectivos limites materiais. A revisão do tratado não é solução pelas razões expostas. O destino adequado para o acordo ortográfico é o caixote do lixo. Quanto aos... quanto tempo tem, Sra. Presidente? Dá a lei na casa. Até aos 10 minutos. Muito bem. Tem até aos 10 minutos? Sim, tem 10 minutos. Muito bem. Ora bem, quanto ao futuro, temos aqui o seguinte panorama. Nós já percebemos que o PS tem uma posição a favor do acordo ortográfico e até com elogios a favor do Dr. Malaca Casteleiro. O PS tem 86 deputados. O PSD tem 89 deputados. Pelo que tenho tido a oportunidade de ver nas audições no grupo de trabalho, o PCP, a senhora deputada Ana Mesquita do PCP, a senhora deputada Vânia Dias da Silva do CDS, parecem inclinar-se, e digo parecem porque obviamente a decisão é de Vossas Excelências, parece inclinar-se para no sentido de ir ao encontro de apresentar projetos de lei ou projetos de resolução no sentido da desvinculação de Portugal do Tratado Ortográfico. Afastada que está a hipótese de revisão do tratado. Afastada que está essa hipótese e de manter o que está. Se o parecer de Angola diz que 20 das 21 bases carecem, e está aqui o parecer, a síntese do parecer de Angola, se 20 das 21 bases têm reparos, portanto, obviamente que este acordo ortográfico, portanto, o seu destino será o caixote do lixo. Portanto, o Bloco de Esquerda tem uma posição, pela audição que vi, revisionista. Isso não é execuível em termos jurídicos. Portanto, acabamos por ter o PSD como fiel da balança. Portanto, o PSD tem mais deputados do que o PS, tem 89, e, portanto, a única forma política de anular o voto contrário e mais que previsível por parte do grupo parlamentar do Partido Socialista, acompanhando o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que já agora escreve interreligiosos, em vez de ser interreligiosos tudo junto. Portanto, a única hipótese é, de facto, o PSD votar a favor da desvinculação do acordo ortográfico. Em todo o caso, se isso não acontecer agora,
nós intentámos 2 ações judiciais junto do Supremo Tribunal Administrativo contra a resolução do Conselho de Ministros. É muito difícil o acesso ao Tribunal Constitucional, portanto, só 23 deputados é que o poderiam conseguir. Portanto, nós gostaríamos de lançar o repto, portanto, ao Dr. Pedro Passos Coelho e ao Dr. Luís Montenegro, no sentido para reverem a posição que têm sobre a pré-compreensão que têm sobre o acordo ortográfico e de optarem por atalhar este mal que vem de nascença e que não tem conserto. Já agora, relativamente à questão do Sr. Deputado Jorge Campos, eu aconselho a ler a história do acordo ortográfico 90, que eu resumo, que eu distribuí, porque de facto o acordo ortográfico 90 teve em banho-maria até 2007. Portanto, foi assinado em dezembro de 1990, foi ratificado por Portugal em 1991, mas exigia-se a unanimidade. Ora, só ratificou o Cabo Verde em 92 e o Brasil em 95. Portanto, não entrou em vigor. Só com o segundo protocolo modificativo, com essa golpada diplomática, é que o acordo ortográfico ressuscitou em 2004 e, mais concretamente, em 2007, quando houve a terceira... 2006, 2007, quando houve a terceira ratificação do Brasil. 4 países é muito pouco para o acordo ortográfico. Não há problema nenhum de haver duas ortografias diferentes. Aliás, nós continuamos com 2 variantes ortográficas diferentes, só que a nossa está completamente estropiada. Esse é que é o ponto. E isto levanta também problemas relativos ao direito criminal. É porque há aqui indícios, de facto, de prática de crimes por parte do... Eu não vou adentrar neste ponto, mas há de facto aqui indícios da prática de crimes e se a situação não se resolver, nós não hesitaremos em avançar por aí. Nós não gostaríamos de o fazer. Em todo o caso, se esta via política desta petição, que teve 200 subscritores no mês, foi subscrita por mais de 20 mil pessoas também no mês, e portanto isto demonstra que como disse a senhora deputada, Wanda Dias da Silva, 94% dos portugueses estão contra este acordo ortográfico. É extremamente impopular e é extremamente impopular para as pessoas, mesmo após 5 anos de ser aplicado. Os portugueses não gostam deste acordo ortográfico nem com o olho tomado. O seu destino é o caixote do lixo e, portanto, desvinculação já. Muito obrigado. Muito obrigada. Queria apenas fazer uma declaração em defesa, naturalmente, daquilo que considero que é também a minha reputação na área linguística. Dizer que a partir do momento que eu decidi presidir a reunião e não ir para a bancada do PS e poder dialogar e contestar aquilo que foi dito, portanto, decidi presidir a reunião e, portanto, manter absoluta isenção. Mas quero aqui dizer, e aí é que entra a minha obrigação, para que não pensem que o meu silêncio é, de alguma forma, de concordância com as inúmeras incorreções e graves incorreções que aqui foram proferidas. E, portanto, como não tenho condições, e foi essa a minha opção, de as rebater, quero apenas fazer esta declaração para que quem nos esteja a ouvir saber que não as rebati, porque foi essa a opção ao presidir a reunião desta audição. Agradeço a presença do mestre Miguel Barroso, do Dr. Artur Magalhães Mateus e um resto de bom dia. Muito obrigada. Muito obrigado, bom dia. De qualquer forma, as suas posições são conhecidas e por escrito.